Então, começamos a aula, então, na página, agora gravando, página 25, História Moderna, Estados e Direitos do Cidadão e, a partir da Idade Moderna, Estado Absolutista. Então, nós vamos falar um pouco sobre o absolutismo, que nós já tínhamos dado uma, uma olhada meio que por cima, né, quando eu falei sobre as reformas, né? Então, as reformas religiosas, né, partindo de Lutero, Calvino, né, Henrique VIII, que é o anglicanismo, certo? Todas essas reformas vão eclodir numa contra-reforma da Igreja Católica, né? O que são as reformas? Reivindicações, né, por uma religião que fosse ou que servisse realmente o seu papel. Né? Essas são as reivindicações da reforma. A contra-reforma é contra, né, essas premissas, né, que foram, né, levadas, que surgiram, né, nesse momento. Então, a contra-reforma da Igreja Católica, de uma certa forma, ela tenta responder a esses anseios, né, que eles chamam de anseios, mas, né, são reivindicações justas, né, porque nós não temos mais uma instituição ligada ao bem espiritual, e sim à materialidade. Começa por aí, né? Então, tanto o Lutero quanto o Calvino, mais Lutero do que os outros dois, né? Os outros dois são mais, trazem interesses mais particulares da formação de suas religiões, mas Lutero, principalmente, né? Ele questiona esse poder, né, esse momento em que a igreja é uma igreja material e não espiritual, serve mais a bens materialistas do que não espiritualistas, né? Tanto que a própria história justifica, ou de uma certa forma, né, é a justificação do Lutero, quando nós temos, por exemplo, uma igreja que ela se ramifica, né, no sentido do quê? No sentido espiritual mesmo. Quem presta a fazer um serviço à sociedade e à comunidade são ordens, né, religiosas, né, como os jesuítas, por exemplo, né, como os franciscanos, né, como os carmelitas, que surgiram posteriormente, tá? São ordens, então aí a igreja ela fica isenta disso, né? Você transferiu a responsabilidade. Olha, eu não sou mais responsável direto por isso. Responsável é aquele que eu autorizo que seja responsável, né? Mas aqui o contexto é outro. O contexto é o contexto do absolutismo, onde as coisas estão se transformando. Por isso, a Idade Moderna é um período onde é muito rico para nós passarmos a entender os valores que nós hoje, né, acompanhamos, ou que nós hoje ainda somos submissos. Tá? A Idade Moderna é um momento, né, de transformação, é onde essa transformação ela vai se fazer presente, ela vai se acontecer em todos os âmbitos, né, das instituições que, né, o ser humano é ou está submisso ao Estado e à religião, as duas principais, né? Mas posteriormente até a questão da arte, até a questão da filosofia, da sociologia, tudo vai mudar, tudo vai ter uma mudança significativa, tá? Para com o ser humano, para com o homem, para com nós aqui, né? A infraestrutura, né? A estrutura de base, né? Isso vai interferir na vida de todos, a todo momento, né? A religião se faz presente hoje, o Estado se faz presente hoje, né? As instituições, né, em que envolvem a sociedade emergem hoje, né, de uma forma que muitas vezes nós não conseguimos associar se é para o bem de todos ou é para um bem de uma reivindicação correspondente a uma classe, correspondente a uma formação social dentro de uma sociedade. Ou seja, cada vez mais parece que estamos nos separando. Isso estava muito claro nos últimos tempos, né? A separação das coisas, né? Por significâncias particulares, né? Então, pô, eu sou branco, do olho colorido e meus ancestrais, né? São como é que é? A cereja do bolo. Então, eu vou defender isso. Ou não, ou eu sou negro, né? Eu tenho que reivindicar pelos meus direitos. Então, todo mundo vendo as suas particularidades, o que não compete num mundo onde nós entendemos que isso é perigoso. Vocês estão me entendendo? Isso é perigoso.
É você se colocar diante. Ah, mas o negro, né? Por exemplo, eu fui, né, escravizado durante 400 anos. Você foi escravizado durante 400 anos? Sim, com certeza. Tem todo o direito de uma reivindicação pelo mundo melhor e não, né, trocar farpas e reivindicar com vingança. É isso que a gente tem que pensar, sabia? Talvez as pessoas tenham medo de falar isso, né? Mas isso tem que ser pensado. Tá? Da mesma forma que houve a escravidão com os negros e foi uma escravidão violentíssima, 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 sem sombra de dúvida, houve a escravidão no Egito, né? Houve os hebreus foram escravizados, tá? Houve a escravidão no Egito, não só dos hebreus, mas de outros povos africanos, entre os próprios africanos. Houve a escravidão dos brancos na Roma antiga, na Grécia antiga, na Idade Média. Houve a escravidão por intermédio da religião. Houve a escravidão em todos os momentos. A escravidão ainda, certo? A escravidão ainda acontecendo nesse exato momento que nós estamos aqui, né? Alguns debaixo da coberta, outros não, mas nós estamos aqui, nesse momento está acontecendo a escravidão, né? Justamente por uma questão social, justamente por uma questão políticas, sociais, né? Por uma questão de sobrevivência, onde as coisas aconteceram de imediato, aconteceu a pandemia, onde falta emprego, tá? Está havendo nesse momento pessoas que estão levantando, estão trabalhando 12, 13, 14, 15 horas para ganharem o pão, para levarem para casa para alimentar os filhos. A escravidão hoje sempre houve e sempre vai existir. Sempre vai existir. Então, reivindicar não significa você colocar o outro na parede e falar assim, agora você vai pagar pelo que você me fez. Não, de forma alguma. Reivindicar é reivindicar para que nunca mais aconteça. Mas a minha família passou por, eu sei, a sua e a família do mundo todo praticamente passou em diferentes épocas, né? Nós temos que superar isso, nós temos que olhar com outros olhos, nós temos que buscar a paz não por intermédio da vingança, né? Mas a paz no sentido próprio que ela se entenda como paz, né? No sentido da própria ideia de paz, né? Do perdão, né? Isso são princípios que a gente pode colocar como cristianismo, mas não é só o cristianismo que defende isso. Tá? Eu estou falando na lógica do ser humano, porra. Eu estou falando na lógica do ser humano, meu. Se você vai sempre viver com mágoa do outro, a coisa nunca, o mundo sempre vai viver em violência, por favor. Isso não é nada de cristão. Isso são princípios básicos do ser humano, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Mas isso são coisas do ser humano. Se você acha que você dando tapa no outro porque está reivindicando, né, é uma resposta ao tapa que ele entendeu e acha que o outro vai ficar quieto e ele pensa a mesma coisa que você, meu, nunca vai acontecer. Então, o absolutismo inglês, tanto quanto os outros absolutismos, né, que vão ocorrer na história da humanidade, ali na Europa, né, são movimentos, é um movimento que transfere o poder que a igreja tinha até então, tá, na Idade Média, para o poder do quê? De um rei. Poder absoluto. Né? O que é o poder absoluto? É o poder do monarca. Né? Diga-se de passagem que esse poder ele vai ser um poder que substitui também uma das características da igreja, que é Deus. Então, o rei é Deus, o rei é o semideus. É uma volta ao passado mesmo, né? Porque nós falamos sobre o renascimento, nós falamos o renascer de culturas antes da Idade Média, né? A cultura greca-romana, uma cultura que era politeísta, só que não cabia mais o politeísmo, né? Porque o monoteísmo foi... As pessoas entenderam que o monoteísmo foi uma boa jogada, né? De uma certa forma, o monoteísmo ele fez com que as pessoas se submetessem à ideia de apenas um Deus, de apenas um poder. Tá? Isso eu estou falando no sentido básico das coisas, no sentido de usar a religião como política. Tá? É essa forma que eu estou falando. Eu não considero desta forma, eu não considero a intervenção de Deus uma intervenção política.
Considera, isso aqui é o meu pensamento, ele considera a intervenção de Deus com individual, né? Que esse individualismo leva, né, a você identificar com o outro que acredita. Isso é uma coisa, daí se torna religião, que é bonito quando você acredita naquilo que você se propõe a acreditar, naquilo que te compensa viver, que faz com que você viva. Isso é uma coisa. Agora, o pessoa que não vive nessas normas, mas é uma pessoa legal, entendeu? No sentido dele de ser humano, para mim é tão válido quanto. Quantas pessoas, eu tenho a maioria dos meus, boa parte dos meus amigos são amigos que são ateus, né? E eu tenho uma relação muito mais próxima com eles do que o cristão fervoroso, sabiam? Né? É difícil você pensar isso, é difícil falar isso, mas é verdade, é isso. Então, essas questões, aqui o absolutismo ele vai tratar a questão de Deus como dentro de uma política, fazendo parte de uma política, porque o rei, né, o supremo, o poder absoluto, ele consistia também nesse poder divino aí. Né? O rei era considerado como um semideus, né? Como não como um semideus especificamente como era, por exemplo, lá na Grécia Antiga, Roma Antiga, mas um intermediário de Deus, né? É claro que, como eu falei para vocês, né, sobre a égide da Igreja Católica, da grande instituição que se criou e que se quebra ali, né? Na Idade Média, ela se quebra pela reivindicação de Lutero, né? Lutero vai lá e vai desmascarar essa igreja de poderes, né? E fala assim, ó, cara, vocês estão errados, cara, certo? Vocês estão usando o seu poder como o seu poder material, né? Para achacar, né? para interferir, né? Numa ordem que é uma ordem espiritual, né? Que foi pensada, que foi trabalhada, que foi respeitada durante muito tempo. Vocês estão desrespeitando, né? Vocês estão agindo conforme o anticristo e não com relação ao próprio Cristo. Então, o poder absoluto, esse poder absolutista, ele vai ser um poder focado nas mãos do Estado absoluto, né? Onde o poder absoluto é o do rei. E toda a sua hierarquia construída a partir do rei, como aquela coisa, como o modelo piramidal, né? Ele é a base da pirâmide lá. Deixa eu parar um pouquinho e perguntar a vocês, tudo bem aí? Sim, tudo tranquilo. Uhum. Só um está acordado, o resto tudo dormindo? Tá tranquilo. Tudo certo, professor. Então tá bom, então. Damos continuidade, né, então. Então, lá na apostila de vocês, lá vocês têm lá o que Eric Hobsbawm, né, escreveu a respeito desse momento que... Opa, nós estamos aqui, né, no mundo contemporâneo aqui, né, nós estamos falando da... Peraí, será que é essa apostila mesmo? Só um pouquinho, pessoal. Me perdi aqui peraí. Realmente me perdi mesmo. Tá aqui para trás, na árvore do 7, aqui, ó, lá. Poder absoluto lá. Né? Então, nós temos lá, eu ia falar sobre Roberts, mas eu ia falar já no momento lá né, dos Cesares, lá dos Césares, né? Não é lá que eu ia colocar. Então, vamos voltar lá. O que se trata, então? Então, de uma certa forma, então, essa mudança que vai acontecer nesse momento, né, nessa formação, a partir de 1453, né, ela é uma mudança de uma estrutura bastante significativa. Porque esse poder absoluto também estava ligado, como falei, acho que na aula passada, estava ligado a um poder informal que ocorria na Idade Média. Então, ele passa a se tornar um poder formal, ou sorte se formalizar. Ele passa a se formalizar na idade moderna. E de que forma que isso acontece? De uma forma simples, né? A forma do contrato social entre o Estado, o poder, né? E o povo e a comunidade. Só que interessante que quem assina esse contrato é apenas o Estado, e não o povo. Olha, nós resolvemos fazer isso para o bem de todo mundo. De uma certa forma, tem lá o seu significado, né? Um significado importante, porque você criar leis e normas, né? Leis e regras que o mundo, o homem, ele não vive sem,
tá? Para uma nova formação, para uma nova concepção de ser humano com relação ao mundo que está se formando ali. Teria que se criar um contrato, por quê? Porque nós temos uma questão muito importante. Os valores hoje, naquela época, vão se tornar diferentes. Se nós tínhamos na Idade Média uma relação do ser humano com o ser humano por intermédio de proteção, tá? Ou seja, eu moro, eu trabalho e eu vivo nas terras de alguém, tá? E esse alguém me protege. É através dessa terra que eu me alimento, é através dessa terra que eu alimento a minha família, é através dessa terra que eu vivo né, em sociedade, em comunidade para o bem comum de todos. Isso tudo vai se mudar, porque é o seguinte, né, a Idade Média, que era baseada no contexto da terra, né, no ganho, né, na necessidade, na busca necessária, né, era provinha da terra. Então, na Idade Moderna, isso daí vai se diferenciar. As pessoas, até o camponês, ele vai sair, né, os campos vai acontecer um grande êxodo rural, né, das pessoas do campo para as cidades em busca de uma nova condição, de uma nova vida, né, de uma nova forma de se viver melhor, certo? A partir do momento que se tenha, que os caras passam a entender que a mão de obra que servia, né, que servia o servo com relação ao seu espaço físico, né, a mão de obra que era trocada, né, que era trocada pela proteção, agora essa mão de obra vai ser assalariada. Isso é o grande X da questão. É por isso que teve que o Estado criar um contrato, o Estado vai criar, inclusive vai ter momentos da história que chamamos de contratualistas, né? Thomas More, John Locke, e aí vai. Né? Esses contratos, essas relações de Estado com os homens, né? Eles vão ser feitos para quê? Para que haja, né, um equilíbrio social. Tá? É dessa forma, então, que nós vamos ter, e vai ter que se criar essas leis e essas regras a partir do momento que tenha um Estado que toma conta. Se ele toma conta, ele é responsável. Né? É como chegar e falar assim, bom, eu sou responsável por vocês, então qualquer coisa que vocês possam fazer, eu respondo. Tá? É ali nesse momento do absolutismo, por exemplo, que nessas relações de contrato, nessas relações, né, de obrigatoriedade com o Estado e proteção do Estado, né, a reciprocidade disso, vai se criar, por exemplo, os limites. Né? Mas eu sou responsável pelo meu povo, pela minha cultura, que vai até aqui. Então, se tem um limite, se limitam, né, aos espaços físicos. E a partir de que exista, a partir que você toma, que você limita um espaço físico e diz que aqui é meu, tá? A história do mundo muda também, porque vai ser baseado no contrato com relação a o quê? Ao você ter alguma coisa. Né? Só existe o contrato quando tem algo a ser contratado, algo em jogo. Né? Só existe o contrato quando existe algo inerente àquilo. Certo? Então, fora disso, não tem por que existir um contrato. Tem que ter um contrato, porque aquilo me garante que esse contrato, esse documento, ou essa ideia me garante que aquilo seja meu. É ali que vai passar a questionar, por exemplo, nós vamos ver em Marx a questão da propriedade privada. Né? Não é só o Estado que toma conta disso, né? Os homens também. A partir desse momento que vai se criar essa ideia de propriedade. Eu sou proprietário disso. Eu sou responsável por isso. Né? Diante de toda uma carga tributária que vai se criar, eu sou responsável por isso daqui. Então, esse é meu espaço. Então, o absolutismo ele é assim, um pouco mais abrangente, ele é a base, né, disso tudo, né, dessa criação, dessa forma de governo, que de uma certa forma não vai mais deixar de existir. Tá? Se você pega, por exemplo, a revolução ali da Revolução, desculpem, Francesa, tá? É uma troca de poder, tá? Onde essa classe aqui absoluta da monarquia, né? A classe monárquica absoluta, deixa de ter o poder para uma classe, né, social chamada burguesa. Tá? Mas mesmo as reivindicações ocorrendo, sendo contra essa majoritariedade, desse poder majoritário de uma classe social como a monarquia, mesmo a burguesia sendo contra isso, ela vai, de uma certa forma, também tomar o poder.
Tá? Mas a questão aqui, então, propriamente é como se forma, como é que vai se formar esse absolutismo e como que isso vai responder, de uma certa forma, e vai passar a responder a um contexto social, tá? Que estava também ali, né, naquele momento, emergindo a uma nova classe social, a classe, por exemplo, dos trabalhadores, tá? Que vai ser determinada e vai ter um certo predomínio na Revolução Industrial do século XVII, século XVIII, principalmente do século XVIII e século XIX. Então, todo esse funcionamento, todas essas questões que estão ali se formando, elas são experimentações, momentos onde a humanidade passa a experimentar, né, tudo aquilo que, de uma certa forma, ficou 1000 anos ali, né, como de uma forma informal, né, agiu-se, né, no Estado ali, né, o poder, a relação de poder, né, de uma forma informal na Idade Média, de repente passa a formalizar-se na Idade Moderna. E os donos desse poder, na verdade, continuam os mesmos, né? Do rei ou do clérigo na Idade Média, na Idade Moderna, ele tem uma outra função, né? Ele passa a ser parte, né? Ou seja, um funcional de um Estado, né? Ele passa a governar uma determinada área, né? Ou seja, a denominação, tá? Dessas pessoas diferem, né? Diferem lá do conde para um governador, tá entendendo? Né? Enfim, de um príncipe para ou de um rei para um presidente, é mais ou menos isso. As ordens, né? A posição social é a mesma, só muda o nome. Tá legal? Então, eu acho que é isso. Amanhã, na próxima aula, nós vamos direto. Não, nós vamos dar continuidade, eu acho que é isso aqui, falando um pouco sobre a pedra fundamental do absolutismo, que é o absolutismo francês. Existe o absolutismo inglês e tal, mas eu acho que o absolutismo francês eu consigo fechar aqui essa questão do absolutismo aqui. Então, o absolutismo francês ele é um pouco mais completo, na minha opinião. Alguns falam que era inglês, eu já vejo o francês por se tratar desde o seu começo, ou seja, a Idade Moderna, até o seu fim, na Idade Contemporânea. Tá legal? Nós damos continuidade, principalmente quando se falar no Luís XIV, né, que é o ápice do absolutismo ali. Tá legal? Amanhã nós damos continuidade, então, à aula. Fiquem bem. Até amanhã. Tchau. Tchau. Tchau, professor. Tchau, professor. Falou. Tchau, tchau.